Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Terapia. E esse podcast nada mais é que um canal para trazer aqui para vocês conteúdos, interação, informação e vamos falar de saúde, bem-estar, saúde mental. E nada melhor do que falarmos sobre saúde mental do que temos aqui um psicólogo. Ou melhor, dois psicólogos. E hoje quem está aqui comigo é o Felipe, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho dele aqui para nós. Fique à vontade, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Eu fico honrado aí de participar de um trabalho tão bonito, né? Eu sou o Felipe Fornaza, sou psicólogo, formado na mesma turma e instituição que o Davi. E desde então eu trabalho com psicologia clínica e recentemente eu comecei uma pós-graduação de arte-terapia. É também um pouco do assunto aí que a gente vai conversar hoje, né? Sim. E sempre fui envolvido com arte de uma forma ou de outra, né? Então é interessante juntar aí os dois mundos que tem um significado bem grande aí pra mim. Legal. E me conta, cara, além disso, me conta como foi pra você querer escolher psicologia, foi um caminho comum, tipo, desde pequenininho, tem gente que sonha, né, em querer ter uma profissão, ser alguma coisa. Como foi pra você esse processo de busca e de aceitação e finalmente começar o curso e se formar e ser psicólogo? Como foi pra você? Você sempre quis? Na verdade não, nunca tive esse sonho, essa coisa idealizada, né? Foi, na verdade, um longo processo, né? Eu saí do ensino médio assim bem perdido, aquela coisa do adolescente perdido mesmo, que não sabe o que fazer da vida, né? E aí eu fiz por um tempo, bem pouco tempo, 2 meses no máximo, administração. Em pouco tempo eu vi que não tinha nada a ver comigo. Aí depois no mesmo ano, no segundo semestre, eu fiz um semestre de jogos digitais na FATEC de São Caetano. Foi uma experiência interessante, mas também muito fora de tudo, né? Programação é uma coisa que é realmente ou você ama ou você odeia, né? E eu odiei, né? E aí depois, né, já lá na fundação, né, aí eu realmente senti que eu estava em casa, né? Desde o primeiro ano, algumas matérias já de estudo social, né, conformismo social, né, várias coisas que sempre foram alvo do meu interesse, mas que eu realmente não imaginava, né, que tinha alguém estudando, que tinha alguém classificando, né, aprofundando tudo isso. E aí começou a acender essa luz, não, agora realmente acho que eu me sinto em casa, né? Uhum. Mas não me imaginava, né, atendendo, né? Não imaginava que eu ia, inclusive, gostar da parte clínica, de atender, Usar né? jalequinho. Exatamente. Mas logo nos primeiros estágios clínicos eu já percebi que eu estava gostando, né? Não demorou muito tempo para eu realmente ter certeza e seguir como eu até hoje sigo e pretendo seguir por um bom tempo ainda. Muito bem, legal, cara. É interessante que você fala que cursou administração, né? Eu acho engraçado porque eu sinto isso, pelo menos, que todo mundo que não sabe o que quer vai lá e faz administração. Você Sim. gostava de administração? Você tinha pretensões com a administração? Ou você falou aí, não sei o que eu quero igual a maioria e faz administração? Não, nenhuma, era pura inocência mesmo, eu diria, né? Inocência e isso inserido no contexto social de pressão, né? Por escolhas, né? Quem que com 17, 18 anos sabe exatamente o que vai fazer do resto da vida? Não sabe, né? Poucos sabem, alguns sabem, mas a maioria não, passa por um processo, né? Então foi mais essa coisa de tem que fazer alguma coisa, né? Tem que estudar, tem que continuar, né? E aí foi meio aquela ideia assim que às vezes vem dos pais de pelo menos a administração deve ser útil de Deve ser alguma pra alguma forma. coisa. Mas só de ver, né, os professores se apresentando e como era todo o processo, eu já falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Realmente não tinha nada a ver comigo, assim, não ia dar certo, né? Cara, mas é engraçado, né, que isso acontece muito. A gente, não sei, nós somos a mesma geração, mas eu sinto que na nossa época, não sei hoje, né, mas acho que ainda isso prevalece, essa questão das pessoas, né, da sociedade, dos pais, quererem que o adolescente ele saia do ensino médio e já comece uma faculdade, né? Comigo foi assim, por exemplo, eu saí Sim. e fui para a faculdade, mas porque eu já tinha meio que traçado o que eu queria, então foi um pouco mais fácil, mas eu entendo, por exemplo, eu atendo alguns pacientes que são adolescentes e, meu,
eu sinto eles angustiados, Sim. né? E aí a pessoa vai lá, faz um curso que não quer, que não gosta. Poucos têm talvez a sorte que você teve de parar, pensar. Quando eu falo sorte, também consciência, né? Parar, pensar, tipo, meu, não tô gostando disso aqui, deixa eu parar e fazer outra coisa. Tem Sim. gente que vai lá e faz e fica e é infeliz com aquilo, né? Verdade. Às vezes demora muito mais, né? Às vezes constrói uma vida inteira baseado naquilo e tem esse choque, essa crise lá na frente, aí é mais difícil ainda de enfrentar, né? Mas sorte realmente eu acho que é uma palavra até que minimiza, certo? É, mínimo. O processo todo, porque isso tudo envolve inclusive o que você está falando, né? Enfrentar os pais, né? Ter que realmente defender a sua ideia numa época que você tem ainda ali aquela coisa adolescente de que você está defendendo uma ideia que você também não tem tanta certeza, né? E eu também tenho pacientes adolescentes, eu vejo que é esse processo mesmo, né? Essa história, ela se repete com uma frequência muito grande. E acho que vem dessa cultura de competição, né? De tudo tem que ser rápido, tudo. Ó, mas seu primo já tá lá na faculdade e A tal, comparação com o primo é fatal, né? ó, seu amigo lá passou na USP, né? E aí isso ainda reforça ainda mais, né? Essa sensação de desorientação, né? Competição também, Então, né? realmente é um processo profundo aí, né? Cara, eu lembro muito na época do ensino médio, no segundo pro terceiro ano. Não sei se você estudou escola pública ou particular, eu estudei em escola pública. Aí o pessoal viu aquele livrinho do e-vestibular, aí o pessoal começando a ler aquilo, aí tinha gente que nem lia, eu falei, não, já sei o que eu quero e tal. E aí eu sabia, mas não sabia ainda assim. Eu falei, meu, eu queria psicologia, mas eu ficava, será, será, será? Aí eu vi o pessoal tão decidido, eu falei, meu, que loucura, aí entra esse ponto que você falou, de tipo, a competitividade, do quanto nós temos que fazer, e aí se você não pensa muito no que você vai fazer, o outro já tá decidido, você fica se sentindo que ficou pra trás, é uma loucura, né? E aí entra essa questão de enfrentar os pais, quando eu falo enfrentar os pais, não é necessariamente de ir lá bater de frente, bater boca, mas falar, Mas colocar sua opinião, né? né? Discordar. No mínimo discordar, né? Exato, pra falar, não concordo, acho que isso aqui não é pra mim. Obrigado, pai. Igual aqueles filmes de adolescente, filme adolescente dos Estados Unidos, que, não, pai, esse é seu sonho, o meu é esse, né? Sim. Tem que ter essa questão de, tipo, se impor. Ele colocar o que ele gosta e os pais respeitarem isso. E Isso. que bom que você conseguiu. Sim. Mas eu te pergunto, ainda assim, mesmo que você tenha escolhido psicologia, você viu que tinha algumas coisas que faziam sentido pra você e você entendeu que era legal, me conta. Você não tinha outro sonho, não tinha outra questão que você queria fazer? Porque eu sei que você é músico, eu sei que você tem um pezinho lá na música, você gosta tudo mais, Sim, você tem um quê, né? Tem um lado da arte voltado pra música. Uhum. Você nunca pensou em ser músico, por exemplo? Músico assim, digo, Sim. ter uma banda, e sei Sim, lá. Na verdade, também esse é um longo processo, né? Nas aulas de arte terapia, inclusive, teve uma atividade que propôs a seguinte reflexão, né? Se a criança que você foi te encontrasse atualmente, né? Ela ia se reconhecer e isso fez Forte, eu cara. muito Oh, profundo. Isso me fez lembrar que o primeiro desenho que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, do que você quer ser quando crescer, eu desenhei cantor, né? Eu desenhei em cima do palco, o microfone e tal. Eu lembro de ter tido algum flash de algum show passando na TV e achar muito legal assim. E aí eu desenhei, da né? hora. Aí depois veio, lógico, a fase jogador de futebol ou design de carro, né? Tudo aquelas coisas que a molecada gosta, né? Mas o primeiro sonho de todos eu diria que foi o da música, né? E aí rolou todo esse processo aí que eu diria que ainda rola, né, de entender qual que é o papel de cada coisa, né? Porque a música pra mim é um chamado interior assim, né? Eu tenho que fazer música, né? É o id. Eu toco já faz mais de 12, 13 anos mais ou menos, né? Então, assim, independente de se eu me mantenho financeiramente com isso ou não, é uma coisa que eu vou estar sempre fazendo, né? Agora, a psicologia é como eu me mantenho, Sim, né? é o E seu ganha-pão. essa diferenciação que eu consigo falar com essa tranquilidade hoje, nem sempre foi assim, né? Quando eu era mais novo, eu tinha aquele sonho adolescente de ser rockstar, né? Aquela coisa como se fosse uma solução mágica para todos os seus problemas, né? Virar artista. Hoje em dia eu entendo que a vida do artista é um processo duríssimo, né? Às vezes
se eu for parar pra pensar, eu acho que é até uma vida mais confortável viver com psicologia do que como artista, porque exige muito, né? Você ficar viajando, fazendo show, aquela loucura toda, pelo Não, menos. fora o processo antes de Né? você bombar, né? De você viralizar. Ah, mas isso eu diria que é até o de menos, né? Porque aí cai no que eu tô falando. Eu vou estar criando coisas de qualquer forma, fazendo música, né? E aí o que define se, por exemplo, a psicologia é o plano A e a música o B ou vice-versa, seria justamente aí o que você tá falando, a eficácia do trabalho que eu tô fazendo, né? O quanto isso é reconhecido ou não, né? Mas eu vejo dessa forma, né? A música é uma coisa que eu vou estar sempre fazendo, mas no momento, obviamente, a psicologia é o plano A, né? Tanto que eu tô me especializando, né? Focando na área clínica, né? Então, tem que saber colocar a proporção certa em cada coisa, né? Certo. E me conta, assim, pensando nisso, nessa questão da música, como é que você se sente quando você tá lá, sei lá, criando? Quando você tá lá tocando, não necessariamente criando ou compondo alguma coisa, mas quando você tá lá tocando, como é que é a sensação? Ah, é uma tempestade de emoções, né? Uma tempestade de emoções. É interessante. Isso me faz pensar que, assim, quando eu sinto que tá rendendo, né? Que tá saindo alguma música legal, alguma coisa eficaz, parece que eu sinto mesmo, né? Você falou aí de sensação, de sentimento, né? Eu realmente sinto, né? Quando eu tô só tocando por tocar ou quando realmente tá saindo alguma coisa especial. É uma coisa, assim, bem de intuição mesmo, bem de... que vem aquela carga do inconsciente mesmo, né? E aí você consegue perceber, né? Mas é uma sensação de contemplação, né? De energia mesmo, de conexão, né? É uma coisa até difícil de explicar, uma pergunta bem profunda. A gente teria Ah, que, então acertei na pergunta. teria que filosofar aqui, né? Como bons psicólogos da linha É humanista, né? A humanista. gente pode filosofar bastante. Me faz pensar na palavra eudaimonia, já ouviu essa palavra? Não, não. É uma palavra de origem grega que foi sendo traduzida e virou o que a gente chama de felicidade, de alegria, né? Só que ela significa mais que alegria, ela significa o florescer mesmo das potencialidades do indivíduo, né? Aquele sentimento de estar na hora certa, no lugar certo, fazendo o que você deveria estar fazendo, Qual é o né? nome da palavra? Eudaimonia. 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 Nunca tinha ouvido falar, cara, de verdade. Epicuro, acho que fala desse conceito, né? Então, Poxa. fica a dica aí, vale a pena conferir, né? Então, eu diria que é um sentimento de eudaimonia. Acho que essa é uma boa resposta. Boa, boa. É uma resposta pra deixar o pessoal confuso, né? Porque ninguém entendeu, a pessoa vai no Google Ué, mas vai no pesquisar. Google, estamos na era da informação, vamos sair, né? Da zona de Forçar um conforto. pouquinho. Sair da zona de conforto, é bom? Legal. Agora a pergunta mais simples. Eu agradeço. É, tá parecendo Roda Viva aqui, né? Que o pessoal vai deixando você meio Roda viva. encurralado. Provocações. Provocações, né? Imagina. Marcelo Tassi. Mas, uma pergunta simples agora. Quais são as suas bandas favoritas? Porque todo músico deve ter ali as suas inspirações, deve ter ali os seus quês, né? Quais são as bandas Sim. que você se pega de referência, gosta e tudo mais? Atualmente, eu me identifico muito com a vertente pós-punk, gótico, né? O New Wave, né? Então, tem o The Cure, tem Tears for Fears, tem Ultravox, tem várias bandas. Tem o Depeche Mode também, que tá mais pro eletrônico, né? E na origem, assim, quando eu era bem criança, né? Que era o que o pessoal ouvia em casa. Aí tem o Titãs, o Aerosmith e principalmente o Paul McCartney, né? Esse foi ali o tripé mesmo, né? Quando eu comecei a descobrir o que era música, isso bem novo, assim, 6, 7 anos, né? Ô, louco, desde cedo então você estava introduzindo na área da música. Sim. Porque assim, eu falo por mim, eu fui, sei lá, parar pra escutar, não ouvir, escutar, que é parar e ouvir e tal. Uma música assim, acho que foi lá pros 12, por aí, de parar e entender a letra. Sim, sim. Então, teve, quando eu tinha aí esses 6, 7 anos, esse primeiro contato, né? Eu já me chamava muito a atenção. Eu ficava ouvindo CDs assim no repeat, né? Eu ouvia 4 vezes o meu CD com o encarte na mão e já me interessava a fundo. Mas aí passou um pouco e aí com essa idade aí que você mencionou, uns 12, 13 anos, aí eu redescobri essas mesmas bandas e aí eu fui fundo, fundo mesmo, né? E Aí não você criou parei raiz. mais, Então, essa base foi bem do rock aí, como você pode ver, né? Mas hoje em dia, lógico que eu já expandi, ouço muito mais coisa, né?
Tô ouvindo muito MPB também, tem umas playlists nos streamings maravilhosas, assim, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, né? Tenho misturado bastante coisa e é bom, né? Como artistas tem que ter o máximo de referências possíveis, Sim, né? e também abrir um pouco a mente no sentido de ser eclético, talvez, né? Tipo, Claro. porque a Eu gosto pessoa... da palavra eclético, mas... Você não gosta da palavra eclético? Eu acho que você tem que manter a mente aberta, é o suficiente, né? Isso, então com a mente aberta para outras músicas, outras coisas, Sem para que dúvida. você possa também pegar de referência, né? Isso. Legal. Outras formas de arte também, não só a música, porque a arte conversa entre si, isso que é legal, né? Sim. E falando em arte, já pergunto para você. Você comentou no começo que está fazendo um curso de arte terapia. E me explica, como é que foi isso para você? Como é que você escolheu arte terapia? Como é que você entendeu que deveria fazer arte terapia? De onde veio esse insight? Uhum. Eu acho que vem um pouco da coisa de... Às vezes o mais óbvio é, no fim, a resposta, né? Só que às vezes tá tão ali debaixo do seu nariz que você acaba não dando a devida atenção, né? Eu pensei em várias coisas, na verdade, antes, né? Eu pensei em gerontologia, em neuropsicopedagogia, tudo que você imaginar, né? E... Só que aí eu pensei, né? Será que não é a ideia de justamente juntar as duas maiores paixões aí da minha vida até esse ponto, Não né? tá útil ou agradável? E aí eu pensei até em fazer a musicoterapia especificamente, né? Ia ser bem colado com o que Isso você já gosta, né? mas aí eu pensei, não, vou fazer arte terapia que é mais ampla, eu entendo mais vertentes da coisa, né, o conceito, e aí depois, se for o caso, eu afunilo aí o conhecimento, né? Até porque vai falar de musicoterapia dentro do curso de arte terapia, pouco, mas vai, né? Então, foi esse processo aí de juntar mesmo duas coisas que podem dialogar entre si e também o mesmo sentimento que eu falei, né, de se sentir em casa, né, que eu senti quando eu comecei a graduação de psicologia, eu tô sentindo agora, então eu diria que é um bom sinal, né? Sim, perfeito. E como é que isso flui? Arte terapia eu conheço bem pouco, para ser bem sincero com você. Uhum, Eu conheço porque uma paciente minha era arte terapeuta no Hospital Bezerra de Menezes, uhum. e aí ela me comentava um pouco como funcionava. Eu achava muito interessante, né? Mas me explica, para mim e para o pessoal que não sabe, talvez, em que é baseada a arte terapia, como ela funciona, como ela é aplicada. Uma pincelada aí pra nós. Ó, uma pincelada aí Bom pra nós. trocadinho, bom Gostou trocadinho. dessa? Gostei. Opa. É realmente uma pincelada, até porque eu não sou um arte terapeuta ainda, né? Eu estou estudando arte terapia, então eu não vou falar aqui com toda a propriedade técnica, né, que eu poderia. Mas até esse ponto dá pra tirar algumas percepções, né? Eu diria que o ponto mais central ali da arte terapia é que a expressão artística ela possibilita justamente você criar várias descargas, né, de conteúdos, inclusive inconscientes, né? Pode ser que você perceba aquilo, né, que venha para o consciente ou que se mantenha no inconsciente, mas de alguma forma sai de você, né? Aquilo vai virar um desenho, vai virar uma pintura, vai virar uma escultura, né? E esse processo de você exteriorizar, eu diria que é o mais importante, né? Porque enquanto tá ali dentro da sua cabeça, né, no meio daquele caldeirão de sentimentos, pensamentos, aquela confusão, é sempre mais difícil, né, de lidar. Você como psicólogo sabe, né? A mesma coisa que a gente tem com a ideia de falar na terapia, né? Você tá dando Externalizar o forma, sentimento. você tá dando forma, você tá dando nome às coisas, né? Você tá tornando o abstrato um pouco mais concreto, né? E a arte, ela é justamente uma forma de fazer isso, rompendo barreiras que vão além das palavras, né? Às vezes assuntos difíceis de se lidar ou coisas que você nem sabe que estão te afetando. De repente você faz ali um desenho e aquilo sai ali e tirando de você, você consegue lidar, né? Porque aí você pôs em algum lugar, né? Eu diria que eu diria que é o maior mérito, assim. Depois vem a questão de analisar as produções, de traçar paralelos, de ver a simbologia, mas eu diria que isso, por mais importante que seja, ainda assim é secundário a você permitir a pessoa exteriorizar aquilo e romper essas barreiras. Eu acho que isso é o mais interessante, o mais bonito da arte terapia, né? Uhum. Cara, é isso, né? O fato é esse.
quando as pessoas vêm para terapia, elas estão angustiadas, estão com vários tipos de sentimentos sem às vezes entender o que está sentindo, às vezes até somatizando com ansiedade ou até Sim. possivelmente depressão. E aí eu sinto isso porque com os pacientes que eu estou mais tempo, eu sinto esse processo de evolução no momento da fala deles. Né? No começo eles falavam e saía muito meio que rebuscado, se fosse levar para um desenho, muito mais um garrancho do que necessariamente algo claro. E hoje eles trazem isso muito mais minucioso, de uma forma muito mais minuciosa, muito mais detalhista. Lapidando, né? Isso, é tipo uma lapidação. E aí, se nós fôssemos levar isso para um desenho, se eu pedisse para toda a sessão, em vez de eles falarem desenharem, eu acho que teria uma evolução enorme no desenho. E a arte-terapia é isso. É você, igual você falou, externalizar aquilo por meio da arte. Sim. E falando de arte, aí você falou de simbologia. Simbologia, eu entendo que tem Jung no meio. Jung entra no meio? Muito. No meio, embaixo, em cima, em tudo, né? 90% do tempo o assunto é Jung, né? Eu lembro que numa das últimas aulas a professora estava falando meio que assim, que ele foi o primeiro arte-terapeuta do mundo, de certa forma, assim, né? De entender que realmente não era um monte de rabisco, que tinha ali sim uma carga inconsciente, que tinha ali um valor, que tinha algo, todo um universo a ser explorado realmente, né? Então tem sim, e os professores recomendam inclusive que a gente leia bastante, que a gente procure livros, referências dessas simbologias, né? Não só visuais, mas histórias, contos de fada, mitologia grega, mitologia africana, né? Todo tipo de referência que você possa ter para você ter um arcabouço ali maior possível, né? De referências que vão facilitar depois o seu trabalho, né? Vão enriquecer todo o processo, né? Sim. Tem um momento certo para você utilizar a arte-terapia no processo terapêutico? Tipo assim, essa sessão foi boa, mas eu acho que na próxima sessão eu vou utilizar dessa técnica, dessa ferramenta de arte-terapia. Tem um momento certo para isso? Eu vejo de duas formas, né? Eu acho que o ideal e o meu objetivo, quando eu estiver formado no curso, é ter ali realmente um espaço que seja um espaço clínico e ateliê ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí você deixa materiais disponíveis, porque se partir da pessoa, hoje eu quero pintar, hoje eu quero fazer um desenho, é o tempo dela, né? Ela escolheu produzir algo artístico, né? E dependendo da demanda, dependendo do contexto, você pode propor alguma atividade, né? Porque é interessante, uma coisa assim que eu nem imaginava, mas até os tipos de materiais que você usa também tem um impacto no inconsciente da pessoa, né? Por exemplo, materiais mais aquosos, né? Tintas, aquarela, eles vão estar mais associados à parte mais sentimental, emocional. Sério, tem essa? Não sabia. A parte mais sólida, né? Você mexer com uma argila, você fazer uma escultura, né? E já tem a ver mais com uma questão de estruturação, né? É que aí teria que aprofundar, entrar em um monte de conceitos que vem ali do Jung, né? Daquelas funções, né? Função pensamento, função sentimento, sensação, intuição, né? Cada uma vai ter suas correspondências, né? Então aí, baseado nesses contextos e outros, você pode propor alguma coisa que você acha, isso aqui vai mexer com tal área, né? da pessoa. Mas tudo isso que eu estou falando é importante deixar claro, né? Não é uma regra, né? Quando a gente está falando desse tipo de coisa, a gente não pode colocar regras, né? Aquela coisa, o que é verde para você não é verde para mim, o que é azul para você não é azul para mim. Eu acho que é a fala nossa como psicólogo. Exatamente. Subjetivo. É onde a gente sempre escapa pela tangente. Não, subjetivo. Mas é isso. Mas né? É realidade. São padrões, né? Mas não regras, né? E é interessante ver que nas produções, né, você estudando, você também faz as suas produções e aí a classe compartilha, né, as suas produções e é às vezes assim assustador ver o quão certeiro realmente é. Parece papo de maluco, mas o negócio realmente acontece. Assim, era igual a gente na faculdade. Quando nós tínhamos lá aquela matéria de teste com a Rosely Katz. Sim. Cara,
Era incrível, tipo, ela fala, o teste vai ser você mesmo. O medo do caramba de sair merda ali. E aí saía, né? A gente ficava, tipo, às vezes alguém ia apresentar ou falar do teste, a gente ficava um olhando pro outro Você assim. queria fazer o Pifster, né? Colocar uns quadradinhos coloridos bonitos, aí você ia ver, olha lá, isso significa que eu sou Lembra que tinha o Finster, cara, que tinha que colocar os quadradinhos. Uma pirâmide tão bonita. Aí quando você descobre, você tem um transtorno psicológico. Você pôs muito branco. Você pôs muito colorido. Era mais ou menos isso, né? mesmo. Acho que é assim também lá, porque você vai desenhar e não só desenhar, mas fazer tudo que tem que fazer lá dentro. E aí você começa a perceber que tem alguns traços voltados pra emoção que dizem muita coisa. Sim, sim. E é desafiador, né? Mexer com os materiais, né? Você despertar, você quebrar as barreiras, né? Às vezes a gente associa com a infância, né? Desenhar, pintar, produzir alguma coisa, né? E você reencontrar isso depois como adulto também é todo um processo. Né? Por exemplo, fiz uma escultura de argila que, nossa, revolucionou tudo dentro de mim, assim, né? Eu queria tacar a argila na parede, porque a argila parece que ela tem vida própria, né? Ela é teimosa, ela vai soltando, aí você molda, ela escorrega, né? É todo um processo e quando você se deixa levar, isso é importante, né? Você não pode fazer só como uma tarefa chata, uma obrigação, né? Se você se deixa levar pelo processo, é absurdo, assim, a quantidade de carga emocional e sentimental e, consequentemente, inconsciente que desperta. É um negócio, assim, impressionante mesmo. Cara, é interessante mesmo. E deixa uma pergunta que eu te faço. Vamos lá. Suposição. Você tem lá o seu consultório e no seu consultório tem consultório / ateliê e eu sou seu paciente. Eu chego e falo, Felipe, cara, eu não tô afim de sentar aqui, não quero sentar e conversar, eu quero ir lá no ateliê ali, sei lá, pintar uma tela, fazer uma tela. E você vai falar, vamos lá. Seria mais ou menos assim. Com certeza. E aí, dentro desse vamos lá, você ainda assim continua sendo psicólogo ali. Sim. Eu tô ali pintando e você faz o quê? Você fica me norteando, você vai falando alguma coisa? Como é que funcionaria nesse caso? Tem que dar uma contenção no máximo, né? Você não precisa também ficar o tempo inteiro preocupado em analisar, né? Não, mas ele pegou o lápis ali com a mão esquerda, né? Eu acho tem isso nos testes, né? Lembra que tinha? Tem, pegou com a mão esquerda. Eu diria que não é o foco, né? Nesse momento não é o foco, mas tem, né? Eu lembro que tinha nos testes, verdade. Eu diria que é uma contenção, assim, você vai estar lá como psicólogo, né? É porque também tem quem é arte-terapeuta e não é psicólogo, né? A gente tá falando aqui da visão... Nesse caso, a minha paciente, no caso, ela só era arte-terapeuta. Então, aí já é diferente, né? Por isso que eu tô falando também, né? Nesse caso, então, mais importante ainda você não analisar, né? Porque a pessoa não é psicóloga, ela não vai ter esse papel, né? Mas ela vai ter o papel de contenção, de estar ali junto, né? Tô aqui com você, né? Eu posso também pintar junto, ou eu posso deixar só você pintar. A gente pode ficar conversando enquanto isso, ou pode ficar em silêncio, né? Botar uma música, por que não, né? Você tem que dar as condições favoráveis para que o processo aconteça, né? Esse é o ponto principal, né? Eu acho que a gente não pode ficar muito obcecado em analisar ou querer consertar, né? Mas ela fez um desenho meio violento, né? Fez um desenho violento. O que eu faço agora, né? Talvez você não tenha que fazer nada. Então, é muito relativo. Talvez você não tenha que fazer nada, né? Talvez você tenha que só deixá-la pôr para fora ali, né? E depois disso você pensa o que você vai fazer, né? Não necessariamente você precisa intervir sempre, né? Entendi. Cara, como é que funciona então a arte-terapia? Você falou já um pouco, mas eu quero que você, dentro do possível, explique um pouco pra gente. Como funciona a arte-terapia juntando com a saúde mental, juntando com a psicologia, né? Como é que os dois se unem? Por exemplo, deu esse exemplo legal, muito bom, mas como isso acontece de outras formas, por exemplo? Então, é justamente isso que eu estou falando, né? Por que nem sempre você vai ter que intervir? Porque às vezes a produção artística por si só já está ajudando a pessoa. Esse é o ponto. Sim. Né? Só de você fornecer essa oportunidade, esse espaço, esse tempo, já está saindo o que tem que sair, né? Eu acho que a gente ouviu falar pouco no curso, né? Mas a Nise da Silveira, né? Ela trabalhava, né? No hospital psiquiátrico, então
ela simplesmente fornecia ali o espaço, né? E depois eles foram catalogando, né? Comparando lá os desenhos, né? E as produções que eram feitas. E é incrível como as coisas vão tomando forma mesmo, assim, né? Que nem você falou, né? Da palavra sendo lapidada, né? Os desenhos também, as coisas às vezes mais disformes iam tomando forma e se transformavam em outra coisa, né? E aí associando com a vida do paciente e entendendo o que cada coisa estava sendo representada ali. Então, eu acredito que seja justamente de você poder fornecer o espaço, né, as ferramentas, a oportunidade, o tempo, inclusive, né? Que o tempo é importante, você parar para fazer aquilo, né? Vou parar para fazer um desenho, parar para fazer uma escultura, né? Isso por si só já auxilia a pessoa, Sim. né? Porque a produção artística em si já está colocando, já está despertando o inconsciente dela, as questões latentes, né? Que a gente usa esse termo na psicologia, latente, né? É aquela coisa que o que tá precisando sair, vai sair, né? Tem que sair. Em termos, né, para resumir um conceito de uma forma simples, é meio que isso, né? Sim. O que tá precisando sair, vai sair, né? E com as palavras, às vezes, tem essa barreira, né? Com a arte-terapia, ela rompe mais uma barreira, né? Então, Sim. a produção artística já auxilia a entrar em contato com esse tipo de coisa que às vezes fica ali guardada lá no fundo do inconsciente e precisa sair de algum jeito, né? Isso por si só já ajuda, né? Certo. O que você acha mais fácil? A terapia do modo convencional da pessoa falando ou a arte-terapia que a pessoa consegue colocar, se expressar e tudo mais? Qual que você vê mais resultado, se assim posso dizer? Não sei se é resultado, mas qual que você vê acontecendo com maior facilidade? Eu acredito que cada coisa no seu lugar, não daria para comparar, não. Eu acho que é, mais uma vez, uma coisa muito individual de cada um, né? É que nem querer falar que uma abordagem da psicologia ou uma linha da psicologia é mais eficaz que outra, isso não existe, né? As pesquisas comprovam que isso não Eu quis existe. colocar na parede, não deu certo, né? Não deu certo. Nossa, saí pela culatra. Eu usei o coringa da subjetividade de novo. Não, mas é verdade, né? Porque você pode pegar e indicar, não, passa lá com tal terapeuta que o cara é bom pra caramba, né? Aí a pessoa chega lá... O cara é um Zé Ruel. Não, o cara pode ser bom de fato. E aí a pessoa olha, não sei, acho que me lembra meu ex-namorado da escola. Já era. Com a pessoa não quebrou o processo. processo. Não vai confiar, não vai criar um vínculo. Pode ser o melhor terapeuta do mundo. Isso né? é verdade. Então, acho que cai nesse tipo de coisa. Tanto Cada arte-terapia ou terapia convencional, ou abordagens diferentes, ou terapeutas diferentes. Não tem como a gente pôr uma regra nisso. Não tem como. Cada linha tem a sua subjetividade. Peculiaridade, né? Ó o Coringa de novo aqui, ó. Sua subjetividade. E tem gente que vai se dar bem naquela ou não. Eu, por exemplo, nada contra essa linha, a psicanálise, mas eu não me vejo funcionando ali. Sim. E vai ter paciente que, por exemplo, vai ser o contrário, que se vê funcionando totalmente na psicanálise. Então, levando agora para o nosso lado da arte-terapia, não vai ter essa. Às vezes a pessoa vai ir muito bem, vai conseguir transpor aquilo, vai conseguir expor aquilo de forma muito boa, e vai ter gente que não. Vai ter gente que pode, inclusive, rejeitar a proposta, né? Falar, eu sou a criança, rapaz. Pintar, tá me tirando. Tá me tirando de louco. Mas é parte do processo, né? Você... oferecer. E a pessoa se permitir, né? Ela conseguir despertar isso e ver que tá tudo bem, é parte do processo também, né? Eu lembro dos professores contando vários relatos desse tipo, assim, da pessoa começou o primeiro desenho, o traçado era tão fraco que você quase não via o desenho, porque ela não tinha... Não deixava, não colocava o lápis lá e fazia. Ela fazia um negocinho, e aí gradativamente foi tomando forma, foi ganhando corpo o desenho, né? Então, tudo é parte do processo realmente, né? Todo esse processo aí de aceitação, de permissão, eu diria, né? Sim. E aquele cara que desenha e, força aquela linha quase rasgando o papel. E aí? O que esse cara tá dizendo? De forma muito... Já tá entrando em termos muito técnicos já, né? Já? Já, lógico. Aí já entra na análise mesmo da coisa, né? Sim, entendi. Mas sugere o quê? Uma tensão, né? Uma agressividade, né? Mas, mais uma vez, não podemos pôr uma regra, né? Você mencionou, né, se tinha Jung e tudo mais.
E o Jung, ele trabalha muito com essa ideia, né? Por exemplo, até para analisar sonho, né? Não pode ser que nem um livrinho lá de O livrinho de cabeceira que o pessoal usa pra ganhar no jogo do bicho. Exatamente, não é o livrinho lá da banca, né? Ou pra mulher falar que tá sendo traída. Não, sonhou com cobra, traição, sonhou com tigre, não sei o que, isso não existe, né? Sonhou com garupa, quer dizer que eu vou ter nota de 100 na mão. Você vai ter que fazer o trabalho de entender o que é o tigre, o que é a serpente, o que é isso, o que é aquilo, para a pessoa, né, que tá fazendo aquilo, não porque por si só a ideia daquilo já vai definir o que ela quis passar, né? Então, cai nisso aí, de estar sempre traçando paralelos entre a simbologia, mas com a realidade da pessoa, com o que significa para ela acima de tudo, não você ficar pondo, né? Acho que a sua visão. É uma prepotência você fazer isso, né? Nós, como né? psicólogos, não podemos colocar a nossa visão. Da mesma forma que nós não podemos colocar opinião política, opinião religiosa, qualquer tipo de opinião nossa, vindo de nós, a gente não pode. A mesma coisa acontece na arte terapia. Não dá pra você ficar intervindo. Então quer dizer que esse elefante que você desenhou com 3 pernas, faltando uma, quer dizer tal coisa. Sim, vai ter a técnica, sim, vai ter um embasamento teórico, mas não pode vir de nós, né? Tipo assim, eu acho que... O acho não existe na terapia. É verdade, né? Você tá falando do que é o elefante pra você, não pro paciente. Exato, pra mim pode ser uma coisa, pra ele pode ser totalmente outra. É igual aquele desenho do Chaves lá, que ele... isso aqui é uma coisa, e quando eu ia ver era outra. É um bom exemplo. É um bom exemplo você desenhava um negócio lá e... É da Chiquinha que não tinha vaca e não tinha a grama e não tinha acho que era o do Chaves. É do Kiko. É do Kiko. Cadê a vaca? A vaca comeu e se foi, né? Eu passo a vaca comeu. Eu não lembro o que era. Eu não lembro, mas só lembro que era porque não tinha nada porque o pasto a vaca comeu e a vaca comeu e foi embora. Então. Exato. Então, e talvez pro professor Girafales era preguiça dele. Era preguiça. Mas ele foi lá e deu um exemplaço do que estava acontecendo ali. Ele não foi, ele deu toda uma... É verdade, é um bom exemplo, realmente. Chaves é cultura, Miguel. Eu defendo a bandeira do Chaves sempre. Muito, Chaves, muito rico. Pica-Pau. Eu nunca assisti He-Man, assim, de assistir e tal. Outro dia eu vi lá esses teaser que tem no Instagram. Cara, ele dava conselho no final, eu nem sabia que ele dava conselho no final. Também não peguei essa onda He-Man. Ele dava lá o exemplinho lá, tal coisa. É verdade, agora eu lembrei, mas eu vi pelos memes, porque eu não assistia, não. Tem meme do conselho do He-Man, né? Tem. Por isso que tem meme do conselho. Sim, mas ele dava conselho. Tanto que eu postei esses dias no Story, faz um tempinho já, que ele falava lá, era Caveira o nome dele? Caveira? Acho que era. Não lembro, mas enfim. Eu não assistia, mas eu também não assisti. Eu só lembro das imagens. Assim. Das imagens. O Caveira lá, o Caveira tentou se dar bem e da forma errada. E agora vocês viram que não dá pra se dar bem. Lição de moral. E se aprende, é cultura, né? O pessoal acha que desenho é só desenho. Hoje talvez seja, mas antigamente era... Não, você sempre extrai alguma coisa. Tudo é referência, né? Eu penso dessa forma. Até o que é ruim é uma referência. Você precisa dar uma referência do que é ruim pra saber o que é bom e do que é bom pra saber o que é ruim, né? Você tem que ter referência. O que você não pode é sair só absorvendo tudo que você vê como se fosse a coisa mais legal do mundo. Esse é o perigo. Pra isso existem filtros, então, né? Esse é o perigo, né? Não ter filtro é o perigo. Agora, se você acessa coisas que são úteis ou inúteis, isso é meio que impossível, né? A gente vive numa explosão de informação que você tem que ser um verdadeiro surfista, um ninja surfista Neo Matrix pra desviar de tanta porcaria, né? E ainda assim você vai consumir porcaria, né? Só se você se fechar num buraco, e aí também não é legal, porque você tá, né, se alienando totalmente. Vivemos um mundo globalizado. Sim, né? É uma escolha também, mas, né, aí cada um na sua concepção. Né? Sim. Voltando ainda pro meio da arte terapia, você falou de algumas ferramentas, você falou de argila, tela, desenho. Tem mais ferramentas? Se sim, quais? Das que você manja aí? Basicamente todo tipo de expressão artística é válida, né? A dança, a música, a escrita criativa, né? Também poemas. É excelente. Tudo que é alguma forma de expressão sarau, que possa ser considerada, né, arte de alguma forma, entra nisso, né? E é totalmente válido, né? Totalmente válido. Por isso que tem que ter justamente um espaço adequado para que tenha menos restrições possíveis, né? Tudo que for válido ali, que for espontâneo, né? Que for saudável, tem seu valor, né? Sim.
Cara, eu posso estar errado e eu posso estar sem muita informação, mas eu não sinto que a gente, né, quando eu falo a gente, a sociedade por si só, ela consome arte de uma forma que deveria consumir. Uhum. Tanto que, por exemplo, às vezes tem várias mostras, tem várias exposições que estão acontecendo e a gente às vezes nem sabe. Tipo, agora deve estar acontecendo uma exposição e tal, em determinado lugar, e você não Sim. sabe. Obviamente, que eu tô falando de um tipo de arte, né? De uma exposição, Sim. tal, tudo mais. Mas eu não sinto que a gente é tão ligado a isso. Como é que você vê essa questão de nós, da sociedade, não estarmos tão ligados à arte? Porque, sim, a arte tem várias vertentes, como música, poema, sarau, parará, parará, exposições. Mas como é que você vê essa atitude nossa, quando eu falo nossa no geral, Sim, sim. vendo a arte, assim? Eu não sinto nossa sociedade tão cultural, tão artística. Uhum. O que você vê? Eu acho que sem dúvida a gente tem que rever a nossa relação com a arte profundamente. Precisa ser revisto profundamente, né? O que eu acho que acontece é que a gente acaba vendo a arte só como mais uma forma de entretenimento, né? Só como mais uma forma de passatempo, né? Até usando uma palavra ainda mais simples, né? Só que ela é mais do que isso, ela é isso também. Também é um passatempo, também é um entretenimento, não precisa ser nada profundo sempre, né? Mas se você se restringe a isso, eu acho que é um desperdício, né? É você ter um mundo gigantesco, infinito, basicamente, e você ficar aqui só num pedacinho aqui, né, dele. Eu acho que é isso que acaba acontecendo, né? E pelo fato também de que a arte é um produto, né? Ela se torna um produto também. Só que é diferente, né? Quando você compra um celular e ele veio com defeito. Lógico que você vai lá trocar, vai reclamar, né? Agora a arte, ela não tem um propósito necessariamente de ser sempre agradável, de ser sempre bonito, de ser sempre algo que vai despertar algo bom. Às vezes a arte ela tem que provocar, ela tem que ser incômoda, ela tem que expandir os horizontes, né? E se você se fecha para isso, você não vai experienciar nem metade de tudo que a arte tem para oferecer, né? Sim. Eu acho que entra muito nisso, né? Às vezes restringir, né? Ficar muito ali só no feijão com arroz e não entender que é um mundo infinito, basicamente, a arte, né? Uma coisa muito vasta. Mas, Felipe, eu vejo a arte de uma forma muito elitizada. Eu acho que, quando eu penso em arte, eu acho que pode ser, sim, um pensamento meu muito errado, não sei, mas quando eu penso em arte, eu lembro, a minha cabeça me remete a pessoas granfinas com aqueles bigodinhos entortados, cartola na cabeça, olhando a arte, balançando a sua taça de vinho. Por quê? Porque eu vejo muito a arte dessa forma, e talvez por isso que muitas pessoas não tenham acesso à arte como deveriam. Como é que você fala assim, a pessoa tem que se abrir mais, entender mais, buscar mais? Como isso acontece se eu, por exemplo, e acho que não só eu, outras pessoas também veem a arte como algo elitizado? Não, realmente, a sua fala é importantíssima, né? Eu acho que isso é justamente um problema que ele causa e alimenta ele mesmo, né? Essa visão que você tem é justamente pela falta de acesso à arte, né? A gente tem pouquíssimo incentivo, né, real, assim, a arte, a projeto na escola, né, em teatro, né, aqui em Santo André mesmo, né, tem um monte de concha acústica, praça, palco, tá sempre vazio, né, ali mesmo na Praça do Carmo, né, tem aquela concha ali, sempre que eu passo lá tem pessoa em situação de rua dormindo no palco, né, esse é o show, então, que o Brasil tá dando, é uma pessoa Isso seria uma arte? dormindo. Lógico que é. Provocativo? É provocativo. É que a pessoa não está lá com esse intuito, mas... É um retrato da realidade do Brasil. Então, por essa ótica é arte. Mas não deveria ser esse o tipo de espetáculo que tem lá, né? Essa pessoa ela deveria estar sentada na arquibancada vendo um show, né? De graça, né? Então, eu acho que a sua visão de ser uma coisa elitizada, de fato né? E é justamente porque não tem esse acesso, não tem esse incentivo, não tem
quantidade maior de projetos, né, de escolas oferecendo isso, o acesso à arte e à cultura em geral, né? Então isso alimenta esse distanciamento, né? Essa coisa de, não é para mim, né? É só para quem tem acesso a isso, quem vai entender aquilo, mas não é esse o ponto, né? Entender aquilo, é experienciar aquilo, né? Todo mundo deveria experienciar até aquilo. porque, vamos usar o exemplo bem claro de, tipo assim, tem uma tela na parede e tem uma pessoa aqui e eu aqui. O entendimento, de novo, ele é subjetivo. Exato. Não tem essa de entender. E não é nem esse o objetivo. E não tem julgar, não tem 0 a 10. Não, você entendeu isso, então você tirou um 10. Isso, é. O artista, talvez, ele faz isso de propósito, para que cada um tenha a sua visão, e Exatamente. talvez ele queira saber da visão de cada um. Exatamente, essa é a graça, né? Não é entender, mas é ser movido por aquilo, é ser envolvido, é experienciar aquilo. Nem que você olhe para um quadro abstrato e fale, nossa, que porcaria, que coisa ridícula. Foi o que você experienciou e ótimo, é isso. Não precisa ser nada mais do que isso. O artista não fica ofendido? Eu já não sei, aí vai da vertente de cada um, né? Se ele tiver um entendimento mais flexível, ou ele pode ter o ego inflado e achar que a pessoa é obrigada a entender o que ele quis passar, não sei, aí já é muito pessoal. Mas eu vejo dessa forma, né? Eu acho que esse distanciamento, essa forma de ver arte como algo elitizado, precisa ser revista, e para conseguir ser revista as pessoas têm que ter mais acesso, mais oportunidade de normalizar isso, né? Não parecer uma coisa chique você ir no teatro, não, é uma coisa natural, normal, né? Todo mundo deveria ter essa oportunidade, né? E acaba que vira um tabu, né? Acaba que vira uma coisa que não se concretiza, né? Sim. Sabendo que a arte é uma das ferramentas, ou então uma das formas de abordagem de lidar dentro da terapia, você conseguiria me mostrar do jeito que você vê a arte-terapia influenciando no tratamento com ansiedade ou depressão? Como é que, por exemplo, a pessoa depressiva, ou até mesmo a pessoa ansiosa, ou a pessoa que tem os dois, ansiedade e depressão, conseguem ser beneficiadas com a arte-terapia? Então, eu acredito que seja justamente o que eu venho falando sobre exteriorizar, né? Sobre exteriorizar. Eu acho que isso tem até um exemplo muito interessante que dá para ilustrar isso, né? Que eu estava ouvindo um outro podcast. Não era esse? Não, olha. Ora, que absurdo, que absurdo. Tem que ser, só tem 2 episódios, tem que fazer mais. Verdade, eu ia fazer um monte pra você ouvir todos e eu vou te cobrar depois. Tudo bem, vou estar lá dando o meu suporte. Isso. Nos anos 90 teve uma banda que explodiu, fez muito sucesso, né? O Silverchair, né? Uma banda do grunge, né? E eles acabaram ficando marcados, assim, como meio que um Hanson do grunge, assim, porque o cara é loirinho, bonitinho, assim, e tal, né? Então ficou marcado como aquela coisa que foi uma explosão muito grande, mas não teve continuidade, né? E eu aprecio muito o trabalho do Daniel Johns, que é o compositor principal, vocalista e tal. E eu vejo que a discografia é bem curta, são só 5 discos, né? E os 3 primeiros discos são, assim, bem depressivos, né? Fala de tristeza, de solidão, como é a maioria das bandas de grunge mesmo, né? E aí eu tava ouvindo o podcast dele falando lá sobre as experiências dele. E aí chegou num ponto, na hora que ele foi fazer o 4º disco, que ele não queria mais falar daquilo, né? Ou seja, ele já tinha exteriorizado, que ele já tinha posto pra fora, ele aprendeu a lidar com aquilo e agora ele queria virar a página, né? E aí é óbvio, né? As pessoas já... Caíram matando, né? Que porcaria, olha lá, mudou a vertente do som, né? Como se ele tivesse a obrigação de fazer uma coisa que faz mal pra ele, né? Só pra manter porque os fãs satisfeitos, né? Então, isso aí também entra no que a gente tá falando, né? A relação que a gente cria com a arte, né? Se a gente espera ela trazer algo que a gente quer experienciar ou se a gente já fica, né, querendo que ela dá uma coisa pronta, né? Que a gente já sabe o que vai ser, né? Então, eu vejo assim na discografia dessa banda, né? Só um pequeno parênteses, porque eu acho que ilustra, né? A evolução, né? Como ele exteriorizou ali, né? Naquelas canções mais depressivas, mais tristes.
E depois ele começou a falar de coisas mais bonitas, né? Ele mesmo falando que começou a usar cores. Cara, ele tava saindo da depressão e o pessoal Isso. tava criticando ele. Ele começou a usar cores pra compor e não só tons de preto e branco, Sim. palavras dele, né? E aí você vê assim na evolução dos 5 discos a depressão dele indo embora. Eu acho isso formidável, eu acho lindo, né? E aí é aquela coisa, né? Entre o cara ter feito mais 5 discos, né? Do jeito que era, incrível e tal, só que o cara tivesse, sei lá, se matado depois, né? Ou ele fazer tudo isso, desagradar os fãs, mas hoje em dia eu sei que ele tá bem, que ele tá feliz e fico muito feliz, né? De ver ele assim, né? Esse exemplo é perfeito, cara. Porque, olha só, tem esse ponto que, tipo, igual você falou, o gênero musical era mais sad. E ele, ok, talvez ele estivesse ali naquela vibe, ele estivesse naquele rolê. E ele tava mudando. Aí o pessoal vem e desce o pau. Não, volta pra sede, filha da mãe. É um egoísmo, né? É um egoísmo da sociedade, cara. É um egoísmo. Reflete a sociedade, porque isso acontece muito também. A pessoa tá lá melhorando, aí ela tá na depressão ainda, aí ela tem uma atitude um pouco mais solta, um pouco mais vívida. Aí a pessoa vem, mas não era você que estava com depressão, amiguinho? Cacete, a pessoa tá quase saindo. Ela tá lá, tipo, botando a cara pra fora. E numa dessas você joga a pessoa pra dentro do aí buraco o de bendito, novo, né? geralmente família, né, que é uma bênção, vai lá e manda dessa, mas... Nossa, então era frescura, você tava de brincadeira, você tava... Não, era isso e aquilo. E aí a pessoa tava querendo sair, aí ela volta de novo. Beleza, né? Não, E cai nisso que eu tô falando, né? De se a gente se abre, né? E tenta ser um pouco mais flexível, mais empático, ou se a gente exige que a arte seja mais um serviço, que seja, né, igual um delivery de comida que você pede, chega lá e tem que ser sempre do jeito que você gosta, tem que vir quentinho, tem que vir bonitinho. Não, a arte ela tem que ser mais livre que isso, né? Para ela poder ter alma, para ela poder ter sentimento, né? Senão vira o que a gente vê muitos artistas fazendo, né? As músicas são meio que só reciclagens umas das outras, assim, porque tem que ter mais e mais e mais e mais e não sai daquilo. Vai agradar os fãs, mas, né? Tem uma série de ressalvas. Né? Exatamente, né? Então eu acho que é esse o processo. Eu acredito que a arte realmente salva vidas, né? Eu tenho essa crença muito forte, tanto para quem experiencia ela e tanto para quem está fazendo ela, né? Poder experienciar esses sentimentos, né? E consequentemente elaborar toda e qualquer confusão mental que possa ter dentro da cabeça da pessoa, né? Sim. Cara, é que assim, a arte é vista de diversas formas, igual a gente já comentou aqui no episódio. Diversos jeitos a gente percebe a arte acontecendo. Mas talvez, talvez, tá? Não sou especialista em nada disso e não sei se um dia eu vou ser. Mas talvez a forma de arte mais vista, ou então mais sentida, seja a música. E eu vejo muitas pessoas falando que por conta de tal álbum, por conta de tal banda, por conta de tal música, por conta de tal coisa, a pessoa saiu de depressão. Eu vejo vira e mexe nesses programas assim, ou então até depoimento do YouTube, que a música ajudou a pessoa a sair daquilo. Você, como um bom músico, afirma? Eu diria que eu me incluo nessa fala aí. Sério? Também, sim. A música muitas vezes foi até mesmo um refúgio, né? Sei lá, brigas em casa, ia pro meu quarto ouvir música, né? E lá eu me sentia seguro, eu me sentia acolhido, não me sentia sozinho, porque a música tava ali, né? E realmente você começa a criar memória afetiva mesmo, sentimento, né? E isso me faz pensar em uma outra polêmica, né? Aquela questão de música triste ou música feliz, né? Não, mas eu não gosto de música triste. Tá, ok, né? Só que aí que tá, ouvir uma música triste não me deixa necessariamente triste. É isso que eu ia perguntar. A música triste deixa você mais triste? Não, pelo contrário. Pode ser que ela faça eu me sentir melhor, porque ela permite que eu reconheça aqueles sentimentos através da música. E aí, quando você se sente entendido, você se sente melhor, né? Você, psicólogo, você sabe, né? Sim. A pessoa se sentir entendida já é metade do caminho, né? Então, Sim. eu acho que a música proporciona isso, né? Você vê que você não tá sozinho, né? Então,
muitas vezes você ouvir uma música triste não necessariamente te deixa triste, assim como também te deixar ouvir uma música feliz. Você tá ali fugindo dos seus Na problemas, sua vida tá um caos. Ah, não, vou botar uma música aqui pra dançar. É igual aquele Você vai negócio do tiozinho dançar, lá, tô feliz. Aí acaba a música, você vai voltar para o mesmo caos que você tava, né? Então eu acho que a grande sacada aí é a gente dosar as coisas, né? Você não precisa ficar o tempo inteiro ouvindo uma coisa profunda que tenha um grande sentimento. E também você tem que dosar, né? Você vai ouvir às vezes uma coisa mais que te mexe e outras horas também. Só vai dançar, só vai rebolar, ouvir uma música que não tem nenhum significado profundo, eu só quero dançar num churrasco e é isso, né? Eu acho que tem que ter as duas coisas, né? Entender que... Cai no que eu tava falando, né? De se a música ou a arte em geral é só um passatempo ou se ela pode ser mais coisas do que isso, né? Sim, legal. Então, esse é o ponto, né? Porque tem isso de que às vezes a pessoa fala, não, vou ver uma música feliz aqui, vou ficar bem pra caramba e tudo mais. E não vai rolar, assim. Não, a pessoa vai estar não vai lá, ser o suficiente. né? Vai ser só uma música. E aí ela... acho que é um preencher o vazio com outro vazio. Porque você não vai estar trazendo... Por exemplo, tô mal pra caramba, tô em depressão, eu tô isso, aquilo. Aí a música vai, aquela música do Pharrell Williams, né? Como é que é a música? Eu não sei cantar inglês, não manjo. É essa aí mesmo. Aí, sou feliz, não sei, sou feliz, barará, barará. Cara, ele não está... O cara, a música sim, mas o cara que está ouvindo, então a moça que está ouvindo, não está feliz. E não adianta ela ficar jogando doses de alegria, porque ela não vai conseguir ficar feliz naquele momento. Talvez em outro. Sim. Em outro, mas naquele exato momento ela não vai estar feliz. E aí como é que faz? Não que a pessoa tenha que ouvir a música sede, a não ser que ela queira. Sim, sim. Né? Aí... Mas é que eu vejo que muitas pessoas fogem disso, né? Sim. Esse que é o problema, né? Não pode ter um acorde triste ali que... não gostei dessa música, né? Já corta, né? Já não se permite vivenciar em nenhum momento. E ela né? deveria, porque é o que eu costumo dizer, são duas coisas que eu sempre falo. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso, você ouvindo uma música feliz em excesso, não vai te fazer bem. É igual você falou, do dosar, né? Ela tem que entender que aquilo ali não vai estar fazendo bem pra ela e não vai estar funcionando pra ela. E ela, tipo assim, poxa, até a água, que é o exemplo que eu sempre dou, até a água, se beber mais do que seu corpo pede, vai te fazer mal. Sol, tudo. Né? Sol, tudo. Até o sol, que é maravilhoso, vitamina D, vai te fazer mal. E o outro ponto é esse, é exatamente o ponto de você entender que, tipo, peraí, o que é ideal pra mim agora, o que não é, o que eu faço agora, o que eu não faço agora. É o saber o momento certo de sentir ou não. Se permitir, talvez, sentir um sentimento sad na bad ali. Entender que, poxa, eu preciso disso. Porque as pessoas fogem do sentimento ruim, né? Eu até brinco com os pacientes quando eu for falar de sentimento. Eu falo, olha, se os sentimentos e emoções, eles têm que existir dentro de você. Aí eu uso o exemplo do filme lá, do Divertidamente. Que a menininha lá tinha muito sentimento. E a alegria, ela queria dominar o controle. E não cara. Tinha a tristeza, tinha o nojinho, tinha a raiva, tinha o medo. Eles tinham que existir. Isso. E a pessoa não. A pessoa só quer estar ou estável ou felizona. Mas peraí, você vai ter que vivenciar, você vai ter que sentir o medo, a tristeza, a angústia. Porque se você não vivenciar isso, você entra num estado, sei lá, de mania, talvez, de sei lá, qualquer coisa que ele possa sentir ali. Sim, sim. Isso aí também é cultural, né? A gente tá vivendo essa cultura de falsa plenitude, né? Você tem que ser feliz o tempo inteiro, todos os problemas têm solução, Instagram né? tá aí pra isso, né? Não só Instagram, tudo, né? Deliveries de comida, aplicativos de relacionamento, né? Tudo que você quer, você consegue quase que instantaneamente, né? Cara, e não é assim a vida. Né? Eu falei disso, um amigo meu da escola, ele faz audiovisual, acho que na EB Morumbi. E ele me chamou pra fazer parte do documentário. Eu até postei o documentário no Instagram, que era, o nome do documentário era Pra Já. E eu falei exatamente disso, que a geração de hoje... Eu até dei um nome, né? A geração micro-ondas, que em 3 minutinhos tá pronto, né? Um hot pocket da vida, um miojo da vida. Nojento. Eu não posso falar mal, eu não posso falar mal desses alimentos, porque vai que um dia eles me patrocinam, né? Aí eu vou ter que aceitar o patrocínio dos caras.
Brincadeira. Eu não aceitaria. Brincadeira. Mas é uma geração micro-ondas, né? Que eles querem, tipo, tudo pra já, tudo pra ontem. E aí, eu falei no documentário que o pessoal, em vez de presenciar o processo, que o processo não vai ser uma linha voando, fui. Não, é uma linha que vai ter relatividade, vai estar pra cima, pra baixo. Eles não, eles querem tudo pra já, pra ontem. E esquece que, por exemplo, um processo, você vai ficar mal. Um processo, você vai ficar bem. Um processo vai estar felizão, eufórico. Outro processo vai estar mal pra caramba. Por exemplo, vou dar um exemplo do podcast aqui. Desde a ideia que eu tive de podcast com pessoas convidadas, cara, o Vitor você também. Eu conversei com você sobre o podcast. Eu vivenciei uma série de sentimentos. Frustração, raiva, angústia, felicidade, euforia, entusiasmo. Eu senti vários sentimentos, né? Vitor, você sabe disso porque foi talvez para vocês que eu comecei a contar um pouco mais. E é o processo. Não, vou pular, tipo, quero ter um podcast, pum, pulei, tô aqui. Vai aparecer tudo aqui. É isso aqui, ó, tipo, pra já. E aí, peraí, tudo que eu pensei, todos aqueles sentimentos que eu tive, eles são fundamentais para que eu possa lidar com a minha emoção atual. Para que eu possa me entender atualmente. Para que, por exemplo, surja uma outra frustração, já entendi mais ou menos como foi a minha frustração ali atrás, deixa eu lidar, eu já sei mais ou menos como lidar, aquilo não vai ser como se fosse uma porrada na minha cara, né? Porque é o processo. Aí não. A geração de hoje, não só a geração atual, porque a gente gosta, a geração anterior gosta de falar mal da atual, né? Acho que hoje em dia já generalizou. Isso, mas todo mundo nisso, tá né? nessa onda do micro-ondas. E, gente, calma aí, segura a onda. O que tá acontecendo? Deixa eu vivenciar, deixa eu ficar pé da vida aqui, deixa eu ficar louco da vida aqui. Então, deixa eu ficar aqui feliz para que eu possa lidar com cada sentimento e cada emoção e aquilo não me aflige de uma forma tão atenuante, né? Eu acho que é importante isso, colocar, de saber sentir o processo, igual você falou, aí você pode dar continuidade, de eu saber vivenciar cada coisa porque é necessário. Isso, Não, exatamente isso. É realmente a criação de recurso interno, né? Se você fica evitando os sentimentos desconfortáveis, você só vai conseguir evitar até certo ponto. A vida vai trazer eventualmente alguma coisa vai te desagradável. cobrar, irmão, ela vai te cobrar. O bagulho é louco, né? Não tem como. Você pode tentar viver no mundo de conto de fadas o quanto você quiser, mas até no conto de fadas acontece alguma coisa, alguém morde uma maçã envenenada, alguém, né? Só cai da carruagem, alguma coisa acontece. Perde O sapatinho! O sapato aperta o pé, alguma coisa vai acontecer, né? E se você nunca entrou em contato com esses sentimentos, a hora que eles aparecerem, você vai ser consumido por eles. Você vai surtar, basicamente, né? Talvez literalmente vai surtar. Você vai sucumbir. Né? E se você já está habituado a, de alguma forma, lidar com aquilo, vai ser, não digo nem mais fácil, mas você vai se sentir mais forte para lidar, sem dúvida, né? E, consequentemente, acaba sendo mais fácil. Então, eu acho bacana da música e da arte que ela permite justamente você experienciar esses sentimentos, inclusive os ruins, os desagradáveis, de uma forma segura, né? Você tá vendo lá um filme triste, tá acontecendo aquilo no filme, mas aquilo vai mexer com você de alguma forma, mas você não precisa estar literalmente vivendo aquela tragédia do filme, você só tá assistindo aquilo, né? Então, de alguma forma, aquele sentimento já não vai ser mais tão estranho para você. Você consegue experienciar aquilo de uma maneira mais segura do que se você só ficar esperando acontecer alguma coisa na sua vida e o negócio tomar conta de você e você ficar perdido, né? Sim, verdade. Mudando de assunto, e é uma curiosidade minha, e eu acho que agora que você está cursando arte terapia, você vai poder me responder melhor. Há uns 2, 3 anos atrás, houve uma febre enorme daqueles livrinhos de colorir mandala. Mandala é Jung, certo? Você nem precisa ser uma opinião necessariamente profissional, você pessoalmente, você vê aqueles livros como uma forma de arte terapia, sim ou não? Sim, mas é mais a questão de pintar em si, né? As cores que você vai escolher, né?
a paciência e o foco que vai exigir você pintar cada partezinha, Então, cada mas detalhe, é que teve uma o galera. autocontrole, né? E desperta muita É coisa. que você teve uma parar pra galera, pensar. velho, que tipo, nossa, eu sei o meu livrinho, eu não sou nada. Uhum. Tinha gente que aí entra naqueles, toda vez que surge alguma coisa do tipo, nós psicólogos aqui nos lascamos, porque a pessoa fala assim, isso é minha terapia. Aí eu quero morrer por dentro, porque a pessoa fala, não, essa é minha terapia. Porque tinha gente que colocava o livrinho na bolsa, não, estou nervoso? Deixa eu pintar um pouquinho. Estou irritado? Estou frustrado? Sabe? Eu entendo que isso seja talvez uma atitude ou uma atividade terapêutica, mas isso não reflete terapia. Mas, foi uma febre, o pessoal, todo mundo comprando, sim. e parará pororó. E, de novo, é uma arte terapia, sim ou não? Então, a questão da mandala em si que você falou, eu acredito que teria mais riquezas a pessoa desenhar a sua própria mandala do zero, né? Eu acho que falando de mandala é mais rica a experiência quando a pessoa cria a própria mandala, né? Eu vejo sim como um recurso de arte terapia, né? Lógico, a sua crítica também é válida, né? Você substituir isso pela terapia não é o caminho, lógico, né? Mas é um recurso válido sim, vai despertar ali uma série de questões, até de organização, né? Você conseguir pintar dentro do quadradinho ou se vai para fora. Cara, eu era horrível nisso aí quando eu era criança, A hein? intensidade que você vai passar o lápis ou não, né? É uma forma de canalizar a energia, né? E se a pessoa está estressada, com a mente dispersa, de repente é uma oportunidade dela focar em alguma coisa, canalizar em alguma coisa, tá ali plena, tá no mindfulness, né? Mas, Então eu acredito que tem seu valor sim, né? Só não pode achar que aquilo vai solucionar todos os problemas, né? Mas dentro de um contexto tem seu valor sim, né? entendi. Boa. Cara, a gente tá chegando no fim do episódio. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua colaboração, pelo seu tempo, pela sua amizade também, muito especial pra mim. E eu queria, assim como eu faço com todo mundo, eu queria pedir pra você talvez uma indicação de livro, uma indicação de alguma rede social, algum canal no YouTube, alguma coisa da qual, ou alguma banda, ou alguma coisa que você entende que pra você fez bem e que você acredita que para as pessoas que estão nos assistindo também vai ser legal, vai ser algo que vai agregar para ela. O que você poderia nos passar? Bom, eu agradeço a oportunidade também aqui de estar aqui, é uma honra, né? Você está fazendo um trabalho aí muito interessante, muito bonito, então eu fico feliz de humildemente contribuir aqui, né? Com informações, trocas de ideia, né? Tudo na maior simplicidade, na maior humildade possível aí. Olha, tem uma sugestão que eu tô vendo aqui na sua maravilhosa prateleira de livros, que é o livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Você viu, hein? Cara, esse livro... Esse livro é maravilhoso. Esse livro eu né? vou colocar aqui, ó. Mostra aí, porque... Coloca aí na sua frente da câmera aqui também. Pepita de ouro, né? Como diria Luiz Bossa. Esboço. Pepita de ouro. Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Cara, esse livro é bom pra caramba. Esse livro aqui ele é direcionado mesmo assim pro público geral, né? Eu lembro que ele fala logo no começo. Ele fala que não é pra todo mundo, ele fala. Isso, é mais ou menos que nem o Homem e seus Símbolos do Jung, né? Uhum. Eu gosto muito porque ele tem muitos conceitos muito bacanas, né? Ali, ó, logo na segunda parte aqui, ó, características de uma relação de ajuda, né? Então, tanto na terapia como aqui, o que está acontecendo agora é uma relação de ajuda, né? A questão aqui, ó, ser o que realmente se é. Isso aqui é maravilhoso, né? Questão de... Isso é arte. É arte também. Claro que é. Existir não é uma arte? Sim. Provocações. Viver é uma arte, né? Conceito de vida plena, né? Pessoa ou ciência, um problema filosófico. Que a gente falou tanto de subjetividade, aqui ele fala que mesmo na objetividade existe a subjetividade, né? Por exemplo, um cientista que escolhe uma teoria ou outra e aí ele vai provar ou negar ali cada coisa. É a parte individual, subjetiva do cientista, não é? Enfim, é um livro muito rico, muito bacana. Eu acho que é o tipo de livro assim que
todas as pessoas deveriam ler pelo menos uma vez, assim, né? Tornar-se pessoa, o nome já é bem evocativo, né? Sim. Então, essa é a minha dica aí. Cara, legal. Obrigado pela dica. Eu realmente, quando eu saí da faculdade, porque eu não tinha dinheiro na faculdade, mas depois que eu saí da faculdade, eu consegui juntar uns R$1.000 e comprei esse livro. Esses livros não são baratos. Não são né? baratos. Cara, Tem que emprestar, fazer cara, a foi o roda quê? do saber aí. eu comprei de sebo e foi 80 conto, eu acho. Então, Né? aí vai emprestando, E esse vai livro é maravilhoso, velho. passando para as pessoas. Né? Eu acho que o livro cabe pra todo mundo, desde nós psicólogos até as pessoas que querem se entender. Tanto que eu uso, eu acho que nós dois, né? A gente sempre conversa sobre Rogers. Sim. Ele é muito usado, cara. Ele é muito usado dentro da terapia, pelo menos por mim. Eu gosto muito de colocar a humanidade dele dentro da terapia. Com certeza. Né? E um outro ponto que eu acho legal mencionar da questão das linhas é que eu acho muito engraçado que o Rogers e o Jung, eles explicam coisas muito parecidas de jeitos diferentes. Isso também é um adendo interessante. Então, não são linhas que se excluem, são linhas que se complementam. Então, vale a pena conferir. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado, Felipe, pela sua presença. Eu que agradeço. Quero deixar aqui para vocês o convite de vocês curtirem, compartilharem, comentarem aqui o que vocês bem quiserem, o que vocês bem entenderem. E eu convido vocês para o próximo episódio de Voz Terapia e fiquem bem. Abraço!